Oi, pessoal! Bem-vindos mais uma vez no canal da Molim do Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos colorir juntos uma arara militar. Então tá aqui o meu desenho da arara militar. Eu passei o meu esboço para uma folha um pouco mais grossinha, com uma leve texturinha. Essa aqui tem 140 gramas, mas você pode usar o que você tiver em casa, pode usar folha sulfite também. E como o desenho da arara militar, eu dei uma boa estilizada nele para ficar ainda mais fofinho. Nós vamos deixar o link para essa line art aqui embaixo na descrição do vídeo. Então só você clicar nesse link que vai abrir o desenho e você pode imprimir e colorir junto com a gente. Então, nós vamos fazer a coloração desse desenho usando os lápis de cor da Molim Color Dream. Eu tenho aqui a caixinha com 36 cores, mas você pode usar o que você tiver em casa. Como essa arara, ela é praticamente toda verde com alguns detalhes vermelhos, você não precisa de muitas cores para conseguir colorir ela. Eu tô aqui com a minha tabelinha de cores, que eu vou mostrar para vocês, dos meus lápis de cor Color Dream. Eu sempre faço uma tabelinha e deixo à mão quando eu tô colorindo, para ficar mais fácil de escolher as cores. Então, uma breve curiosidade aqui sobre essa arara militar, que é a coisa mais linda. Quando vocês colorirem, dá uma pesquisadinha no Google para ver a foto dela mesmo, para vocês verem como é que ela é. E uma curiosidade é que essa ave é aqui da América Latina, mas não é uma ave que tem aqui no Brasil. Ela vive na Colômbia, Venezuela, Equador e Peru. Então é isso, gente. Vou aqui ajeitar a câmera para a gente começar a colorir a nossa linda, linda arara militar. Eu vou usar também uma washi tape aqui pra gente fixar o desenho, né, a folha aqui na prancheta, porque fica mais fácil de colorir. Olha essa washi tape, que coisa mais linda, gente. Então, vou pegar um pedacinho aqui da washi tape e já vou fixar aqui de um jeito que fique mais fácil de colorir e também de filmar. Então, eu vou começar aqui a pintura pelos olhos e vou aqui definir algumas partes do olhinho com o lápis preto. Então, eu vou dar uma apagadinha um pouco aqui de leve no grafite. E agora, eu vou deixar o meu lápis preto bem apontadinho. E vou aqui contornar. Então, eu vou começar contornando aqui o brilhinho do olho da arara. Vou contornar aqui a pupila, que é essa parte pretinha. E vou fazer aqui o contorno do olho inteiro da arara. E já vou preenchendo aqui essa parte, a pupila da arara com o lápis preto. Já vou dar uma preenchidinha, não vou apertar muito, vou preencher assim de leve. Agora que nós já demos definição aqui, eu vou passar aqui para íris da arara. E o olhinho dessa arara, ele é uma mistura de amarelo com verde, um pouco de turquesa. Então, eu vou começar aqui com um amarelo bem clarinho, passando esse amarelo aqui bem clarinho nas extremidades do olhinho da arara. Tudo com a mão bem levinha. Aqui, mais perto da pupila, o olhinho da arara, ela tem uma cor turquesinha. Então, eu vou passar aqui esse turquesinha e depois a gente vai ainda melhorar o olho. Essa aqui é a primeira camada de cor que nós estamos colocando aqui dentro do olho da arara. Agora, eu vou vir com um amarelo mais escuro, um amarelo mais forte, para dar um pouquinho mais de cor aqui em volta. E também, né, lembrando que esse desenho, ele tá bem estilizado. Então, eu não tô me preocupando em fazer uma coisa super realista. Eu já deixei o desenho estilizado no traço. Então, a gente pode brincar um pouquinho mais com as cores. Aqui em cima, sempre em volta do brilhinho do olho, eu gosto de dar uma escurecida. Nesse caso, eu vou vir com um cinza para escurecer um pouquinho em volta do brilho do olho, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então, eu vou usar um cinza azulado para escurecer agora. E agora
Agora eu vou, deixa eu ver, acho que eu vou usar um marrom para deixar essa sombra um pouquinho mais evidente. Agora eu vou dar uma boa escurecida aqui com o lápis preto na pupila da nossa arara, pra gente já ir finalizando a pintura dela, do olho, né? Vou fazer uma sombrinha maior aqui em volta do brilho do olho, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quem acompanha o meu trabalho também, né? Quem acompanha o meu Instagram, o meu canal, sabe que eu gosto de dar uma enfatizada em volta do brilho do olho. Eu acho que fica uma gracinha. Um detalhe que tem no olho das aves, se você já prestou atenção, é que eles têm umas bolinhas em volta do olho. E nessa arara, pelo menos nessa foto que eu usei de referência para fazer esse desenho, essas bolinhas nem são tão visíveis, mas como eu optei por fazer um desenho bem estilizado, eu gosto de enfatizar esse detalhe. Eu acho que fica uma gracinha. O desenho fica ainda mais fofinho. E tá pronto o olho da nossa arara militar. Só vou dar mais uma arrumadinha aqui, porque eu gosto de sempre ir arrumando. Mas é isso, tá pronto o olho da nossa arara militar. Agora, eu já vou vir para o bico dela. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos, o bico das araras dos papagaios, ele é sempre cheio de ranhuras. Então, a gente pode trabalhar bastante esses detalhes nos desenhos, que fica bem bonito. Mas eu vou começar aqui já dando uma contornada, já definindo os limites do bico da arara. Se vocês tiverem colorido, né, colorindo o desenho que a gente deixou disponível aqui, já vai estar bem definido o bico, então você já pode pular essa parte. Mas como eu passei aqui o meu desenho bem clarinho, eu tô criando um desenho sem linhas, então eu tô dando uma definida agora e já vou definir aqui a narina dela. Então, beleza. Eu vou começar aqui já escurecendo algumas partes do bico que são mais escuras. Eu já dei aqui uma definida em algumas partes mais escuras. Agora eu vou vir aqui com o meu lápis prata e vou preencher aqui o bico da arara. Então, o bico tá pronto. Como esse desenho, ele é bem mais estilizado, eu não me preocupei em fazer as ranhuras bem visíveis. Eu dei uma misturadinha aqui com algumas cores e eu acho que já ficou um efeito bem legal. Agora, a gente vai passar para essa parte aqui, a testa da arara, e é bem vermelho. Então, eu vou pegar aqui um vermelho para fazer uma base. Então, eu acho que eu vou pegar esse vermelho aqui, que ele é um pouco mais alaranjado, para fazer essa base. E depois a gente vai escurecendo aos pouquinhos. Pronto, agora que a gente já tem a base com o lápis, eu vou pegar aqui um tom que é um vermelho um pouquinho mais rosado e vou escurecer aqui algumas partes. Então, vou escurecer essa parte aqui mais próxima do bico. E vou aos pouquinhos dando uma sensação de volume aqui. Pronto, agora eu vou vir aqui com um tom que ele é um vermelho bem escuro, ele chega a ser quase, acho que quase um carmim, assim, e eu vou dar uma escurecida maior aqui. Pronto, agora eu vou vir com o meu lápis preto mesmo, para escurecer mais aqui perto do bico dela, pra gente conseguir dar uma sensação de contraste, que dá uma sensação aqui de topetinho. E olha só como já vai ficando legal, gente. Aí aquilo, né, que eu acho que eu já comentei aqui pra vocês, mesmo que esse desenho é estilizado, é legal a gente, se a gente for fazer umas penas um pouquinho mais realistas, porque aqui as penas, apesar do desenho estar bem estilizado, eu tô dando um movimento aqui e eu tô fazendo uma pintura mais realista de penas. Então, eu sempre presto atenção na direção que essas penas crescem.
Então, elas crescem daqui pra trás, tipo um cabelo mesmo. E aí, você pintando nessa direção, né? Na verdade, desenhando aqui, né? Você desenhando as penas nessa direção. Olha só como já fica interessante. Então, essa parte aqui tá pronta. E agora, a gente vai passar aqui pra cabecinha dela. Então, como eu falei anteriormente, as penas aqui da arara militar, ela é praticamente toda verde. Então, eu vou começar fazendo uma base aqui, vou pegar um verde mais clarinho para fazer uma base para essas penas, para depois ir dando o contraste. Então, peguei aqui um verde claro, preenchendo toda essa parte de penas. E olha que gracinha que já tá ficando o nosso desenho, gente. Essa parte aqui, na verdade, agora que eu prestei atenção, ela é preta, mas eu vou invadir aqui um pouquinho com o verde. E aí, depois a gente vai vir aqui com o lápis preto para puxar essas peninhas pretas. Mas, por enquanto, vamos colorindo tudo com o verdinho mesmo. E agora, eu vou pegar um verde mais escuro, eu vou pegar esse tom de verde aqui, para começar a definir as penas. Então, eu vou começar a definir aqui as penas da cabecinha dela. Como eu falei, não precisa ser perfeito, porque senão é um desenho realista, mas é interessante prestar atenção na direção que essas peninhas nascem. Porque é um jeito de você fazer penas um pouco mais realista e de deixar o desenho, assim, diferente, né? Uma mistura, que é como se fosse um desenho surrealista, porque tem toda uma estilização, mas o acabamento, assim, a pintura a gente tá fazendo de uma maneira realista. Vou escurecendo aqui embaixo, porque essas penas aqui, elas são mais altas, então elas fazem uma sombra aqui nas peninhas verdes. E aqui também tô puxando umas peninhas, tô escurecendo embaixo de cada uma das peninhas. Tô detalhando bastante. Bom, agora que eu já pintei bastante aqui com o verde, eu vou vir com o meu lápis preto e vou puxar aqui algumas peninhas que a arara tem aqui em volta dos olhinhos. E essas peninhas, elas vêm, na verdade, até aqui embaixo. Então, eu já deixei desenhado aí, se vocês estiverem com o desenho, com a line art, né, com o contorno já pronto, eu já vou deixar essas peninhas já desenhadas, então vocês nem precisam pintar, porque já vai estar tudo pintadinho. Mas aqui, como eu tô colorindo um desenho sem linha, então eu tô puxando aqui essas peninhas e eu vou agora começar a puxar essas peninhas aqui embaixo. Então, eu vou fazer tipo risquinhos mesmo, eu vou fazendo tipo risquinhos, porque são umas peninhas bem fininhas. Então, elas nem têm muita forma, assim, na verdade elas têm um formato, uma forma, mas a gente nem consegue enxergar muito de tão pequenininha que elas são. Então, agora eu vou aproveitar que eu fiz essa parte aqui toda pretinha e eu vou subir um pouquinho aqui para dar um pouquinho de contraste aqui entre essa parte que é carequinha, né, que tem a pele aqui da arara, e essa parte aqui cheia de peninhas. Então, tô dando assim uma contornadinha para fazer um contraste, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de sombra. E eu vou também colocar um pouquinho de rosa claro aqui, porque não é totalmente branco essa pele, ela tem uma corzinha avermelhada, um rosinha, né, na verdade, que eu acredito que tem a ver com o pigmento dessas penas aqui. E aí eu vou dar aqui, vou aproveitar, vou fazer uma sombrinha com esse rosa claro também.
Mas essa pele das araras, dos papagaios, né? Das araras, né? Porque os papagaios, eles não têm tanta pele assim, sem pena, mas ela é toda enrugadinha. Aí vocês podem usar, assim, um rosa claro ou até um cinza. Eu vou vir daqui a pouco aqui com o meu cinza. Eu tô também dando uma puxadinha aqui, olha, onde eu coloquei o lápis preto, que ele dá uma misturadinha e acaba puxando o pigmento. Como o rosa claro é um lápis muito clarinho, ele acaba puxando o pigmento, que nem os lápis brancos, né? Os lápis brancos, eles servem para você puxar o pigmento. E agora eu vou vir aqui com o meu lápis prata e vou fazer uma sombrinha em alguns lugares estratégicos aqui. Não tô fazendo realista, esse desenho tá bem estilizado. Inclusive, se você for ver essa arara mesmo, ela tem essas mini peninhas vermelhas também, mas eu já aproveitei e juntei tudo aqui. É lógico que isso é o meu estilo de desenhar, você pode desenhar a sua arara do jeito que você quiser. Eu vou puxar mais uma peninha aqui e vou dar uma reforçada nessas aqui. Vou dar uma reforçada aqui, aqui também. Aqui eu quero dar um pouquinho mais de contraste nesse verde, então eu vou vir com um azul bem escuro. Eu gosto bastante de usar azul para escurecer o verde, eu faço isso em praticamente todos os meus desenhos. E eu vou dar uma escurecidinha aqui em alguns pontos estratégicos, pra gente ter um pouquinho mais de contraste no nosso desenho. E olha só como tá ficando bonito o nosso desenho, gente, feito apenas com lápis escolares. Então, dá pra gente fazer muita coisa bonita com lápis escolar, com material escolar. É só aprender as técnicas e no caso do lápis de cor, gente, ter um pouquinho de paciência de ir construindo camadas. Pintura, eu sempre falo, sempre repito que lápis de cor é uma pintura em camadas. Então, pra ficar bonito, eu vou voltar aqui com o meu verde, claro. Pra ficar bonito, você tem que ir construindo essas camadas. O lápis, ele já é feito para isso, para você ir construindo camadas. Não adianta você querer pintar tudo de uma vez, apertar o lápis, não vai ficar legal. O legal é você ir construindo com camadas. E olha como fica uma pintura bonita, um desenho bonito, colorido. Aqui agora eu tô passando de novo o meu verde claro, para dar uma misturada em todas as camadas de verde claro, daquele verde mais amarelado, de verde escuro que nós aplicamos aqui. E agora vai dando uma misturada e o desenho vai ficando ainda mais bonito e mais vistoso. Nesse caso, como eu já tenho muitas camadas aqui, eu nem tô me preocupando com a direção, mas também não tô apertando, né? Eu tô pegando aqui mais ou menos no meio do lápis e eu tô aqui preenchendo os espacinhos brancos do papel. Não precisa apertar. Se você não conseguir preencher tudo nessa camada, depois você preenche de novo. Não precisa apertar porque vai danificar o papel e pode machucar sua mão também. Então, tenta fazer com um pouquinho de leveza. Eu indico vocês usarem papel com um pouquinho mais de textura, então tem várias opções de papéis escolares com textura. Aí, se vocês puderem experimentar alguns tipos, ir na papelaria mais próxima, experimentar os tipos de papel para vocês encontrarem que tipo de papel vocês mais gostam de usar com lápis de cor. Tem artistas que amam papéis bem lisinhos, eu já amei papéis bem lisinhos. Hoje eu prefiro papéis que tenham um pouquinho de textura e cada um tem a sua preferência. E às vezes também você prefere numa época um mais lisinho, depois você vai preferir um mais grossinho, com mais texturas, a gente vai mudando também. Isso é muito legal do desenho da arte, né? Que a gente pode sempre mudar de ideia. Agora voltei aqui com o meu verde escuro para ir escurecendo algumas partes, porque eu amo um contraste, gente. Eu falei para vocês no último vídeo, né? Se me deixar, eu fico refinando e refinando o desenho.
E se você tiver tempo aí na sua casa, pode ficar um tempão. Quanto mais você refina o desenho, mais bonito ele fica. Vou voltar só mais um pouquinho aqui com aquele meu lápis azul escuro que eu falei pra vocês. Gosto muito de lápis azul escuro. E vou escurecer aqui algumas partes. Eu vou dar um toque aqui com a caneta gel. Eu não mostrei pra vocês no começo do vídeo, mas eu vou usar aqui a minha caneta gel branca. Então, vou usar essa caneta aqui, gel branca, da Molin. Eu amo essa caneta, gente. E eu vou fazer alguns toques aqui. Então, aqui perto da narina da arara, eu vou fazer um toque aqui. E aí, lembra que eu falei que eu coloco meu dedo pra aparecer? Vou puxar umas ranhuras, que nem eu fiz no vídeo da arara azul. Se você ainda não viu, dá uma procuradinha aqui, que tem vários vídeos legais. E eu fiz um vídeo de uma arara azul que eu mostrei bem como é que eu faço as ranhuras do bico. Então, vou fazer mais ou menos parecido aqui. E vou fazer um pouquinho de ranhura aqui. Passar um pouquinho de caneta com a mão bem levinha. Nem vou fechar aqui para separar o biquinho dela. Então, quero fazer aqui uma separação do bico de cima pro bico de baixo. Olha que bonitinho que fica, para ficar mais fácil de enxergar. E aí, depois eu venho com o meu lápis preto para refinar aqui. Então, se você colocou muito caneta gel, não tem problema, você vem aqui com o seu lápis, né, com o seu lápis preto, ou se você estivesse fazendo alguma coisa aqui com o seu lápis verde, e você vai meio que raspando até você deixar a linha branca no tamanho que você queria. Olha só a diferença que dá, e ela ficou com cara de feliz. Eu acho que então é isso, gente. Eu vou assinar aqui meu desenho. Então, agora vou assinar. Para assinar, eu sempre uso a minha caneta gel preta, que eu amo, inclusive. Tem o vídeo aqui, o vídeo da semana passada, eu fiz um desenho usando bastante essa caneta. Vou dar mais uma entortadinha aqui, porque eu preciso assinar assim tortinho. Prontinho. Então, é isso, gente. Eu usei, então, para fazer o colorido desse desenho, os lápis de cor Color Dream da Molin. Olha só que coisa mais linda, gente, usando apenas lápis de cor, como dá pra fazer um trabalho lindo. Então é isso, já se inscreve aqui no canal da Molin, tá tendo vários vídeos a semana toda com vários artistas. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário aqui embaixo pra gente e compartilha com seus amigos que amam desenhar, amam colorir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!